E hoje o nosso tema é puberdade feminina. É aquele período em que acontece toda a transição da infância para a vida adulta. Quem está ao vivo com a gente é a médica ginecologista, a doutora Graciela Machado. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Flavinha, tudo bem? Que bom estar aqui nesse programa, nesse feriado gostoso, nesse dia lindo. Para começar a nossa conversa, o que a gente pode dizer para essa mãezinha que fica preocupada também? O que acontece, assim, quais são os primeiros sinais, assim, no corpo da menina? No corpo da menina, sempre o primeiro sinal é o broto mamário, que a gente fala, é aquele carocinho da mama. Um alerta importante é que nem sempre ele é bilateral, sai dos dois lados ao mesmo tempo, então às vezes a mãe se assusta, porque vem só de um ladinho, às vezes elas queixam de dor, de desconforto. Seguido, quando a mãe é minha paciente, eu recebo uma mensagem, alguma coisa, elas comentando, doutora, é normal, só tem um lado. Sim, calma, é normal, esse é o primeiro sinal, né? E tem uma idade, assim, que isso deve acontecer, que a mãezinha já deve ficar, assim, mais preparada? A partir dos 8 anos, isso já é normal poder acontecer, Flávia, dos 8 aos 13 anos. E a mãe deve conversar com a filha, doutora, e explicar que isso vai acontecer ou não? Primeiro espera os sinais. Eu acho que é legal, né? A gente já ir participando para elas, né? Não sei como é que é a intimidade em casa, às vezes se vê a mãe, se não vê, explicar, olha, daqui a pouco vai ser você que vai estar assim, né? Às vezes vê o absorvente em casa e diz, olha, isso aqui acontece com as mulheres, daqui a pouco pode acontecer com você. Eu acho que sempre quando a gente trata de forma natural em casa, a gente abre até espaço para esse diálogo. Porque se a gente se esconde, se a gente não mostra, se a gente não fala, não dá oportunidade de vir esse assunto para eles, né? E uma dúvida que sempre vem na cabeça da mãe é quando levar essa menina para conversar com o profissional, com o médico, com a ginecologista. Então, a puberdade começa, ela tem esse broto mamário, daqui a pouco começa os pelinhos pubianos, o odor embaixo do braço, tudo isso vai sendo conversado em casa, né? E aí, então, mais ou menos uns 2 ou 3 anos depois desse broto mamário, vem a primeira menstruação. Eu acho que esse é o gancho, sabe? Esse é o momento de elas já terem essa identificação, de já procurarem uma ginecologista, para tentar entender por que essa transformação, o que está acontecendo no corpinho delas, né? Acho que esse é um bom momento de levar a menina na ginecologista. E a gente que é mãe, né, doutora? A gente é um pouco, assim, invasiva. Leoa, assim, né? A gente quer proteger. Esse momento da consulta da menina, com esse primeiro contato, a mãe deve estar junto? Eu acho legal a mãe ir junto na consulta, até para passar a segurança, porque elas ficam muito assim inseguras de sair do pediatra para ir no ginecologista, mas por que tem que ir no ginecologista? Então a mãe estando junto dá essa sensação de que tem que ir, a mãe está oferecendo isso, então é uma coisa bacana. E dá essa liberdade para a médica e para ela terem um momento sozinhas. Não necessariamente toda a consulta. Às vezes eu gosto que a mãe fique junto, a mãe lembra o primeiro dia da menstruação, a mãe lembra se teve cólica, a mãe lembra se fez as vacinas. Então a gente precisa dessa mãe ali no início. Mas deixar um momento assim, fingir que vai atender uma ligação lá fora, pedir licença, sair um pouquinho, porque começar essa intimidade é importante. Eu sempre falo, não é que existam segredos, existem intimidades. E respeitar essa intimidade é muito bacana. E agora um recadinho para as adolescentes que estão assistindo a gente agora, sobre a questão do sigilo médico, né? A adolescente teve ali a consulta com a doutora, vai contar a intimidade dela. Esse sigilo, ele existe? Como que funciona, já que ela foi junto com a mãe e às vezes a mãe está ali na recepção? Eu acho super bacana abordar isso. Tudo que a gente vai ler sobre consulta de adolescente é muito importante, essa confiança que o médico tem que conquistar com essa adolescente. Porque se eu não tiver a confiança dela, não vai de nada adiantar a gente prescrever o anticoncepcional, a gente orientar a camisinha, ela não vai ter essa confiança e buscar essas informações nos momentos que são necessários. Então, eu sempre, no primeiro momento que a mãe sai, ou às vezes até com a mãe junto na consulta, é importante a mãe saber, eu explico para elas, olha, é direito, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o sigilo da consulta. Eles têm direito a esse sigilo. Quando que eu posso expor algum segredo, alguma coisa? Quando coloca em risco a vida delas. Então, quando ela tem uma doença sexualmente transmissível, não quer fazer o tratamento, está fugindo daquele tratamento, não está levando a sério, eu estou vendo que está fugindo a situação, ou uma gravidez que ela quer dar fim, que ela está desesperada. Então, situações que colocam em risco a vida do adolescente, eu posso quebrar o sigilo e contar para os pais. Agora, fora isso, o sigilo é delas, o segredo é delas, o primeiro beijo, a primeira relação, as dúvidas que ela tem, tudo vai ficar ali no nosso consultório. O nosso público está participando. Pode colocar aqui no plasma para a gente, produção? Recadinho da Tainá, sobre puberdade precoce. Tem uma filha de 9 anos que desde os 7 entrou nessa fase. Levei na pediatra, falei que ela já estava com odor das axilas e agora começou com os pelinhos também e fui ignorada pela mesma. Devo levar na ginecologista?
Olha, então quando a puberdade, que esses sinais começam antes dos 8 anos, a gente já tem um sinal de indicativo que possa ser puberdade precoce. E quando ele começa a evoluir muito rápido, logo desenvolver os pelinhos, logo desenvolver esse odor, acelerar o crescimento, isso tudo é sinais de puberdade precoce e pode ser investigado melhor, deve ser inclusive. Por quê? Porque isso pode afetar na idade óssea dela, na taxa de crescimento dela final. Então, por isso que é importante. Eu acho que sim. Eu acho que a ginecologista ou o endocrinologista são duas especialidades afins que trabalham nessa mesma situação. Acho que vale a pena, sim, investigar. Tem mais, produção? Daqui a pouco, a doutora continua com a gente. Continua o nosso bate-papo sobre puberdade feminina. A doutora Grata ao vivo com a gente está respondendo tudinho que vocês estão mandando. Vamos começar com a participação do público, produção? Vamos lá. Daqui a pouquinho já, mas a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre a questão de quando que a gente deve falar sobre sexo com as meninas. Tá. Então, sempre começa com a dúvida da criança. A dica é nunca responder a mais do que eles perguntam, né? Lá em casa, por exemplo, com 8 anos, foi bem precoce, eles começaram a perguntar de onde vieram, né? Como é que nascem os bebês? Mãe, tu vai me responder, o meu filho me perguntou. E eu, como obstetra, como gineco, né? Então, eu sempre oriento um livro. Então, até no meu Instagram tem uma dica lá de um livrinho, depois a gente pode até compartilhar aqui com o pessoal, que é muito legal essa parte do livro, porque ele é lúdico, ele é apropriado para a idade, ele fala da relação sexual de uma forma bastante adequada para a idade. E ele já pode ser usado a partir dos 6 anos, esse livro, porque às vezes as dúvidas vêm até um pouquinho antes. Então, eu acho que ter esse livrinho em casa, quando começam as perguntas, e até a gente pode dizer assim, legal, você tem dúvida? A mãe vai olhar, porque a mãe sabe que tem um livro sobre isso para a gente ler juntos, porque às vezes pega a gente de surpresa e a gente não precisa já falar tudo numa vez só. Se prepara, compra o livrinho e marca. Filha, a mãe comprou o livro daqui você me perguntou aquela vez. Eu imagino o quanto deve ser difícil, porque eu estava comentando antes com a doutora. Eu sou super comunicativa e quando surgiu essa primeira pergunta lá em casa, eu fiquei muito sem graça, gente. Muito. Então, a gente tem que trabalhar isso na gente também. Acontece mesmo. Para ser uma forma natural, não ser um tabu dentro de casa. Quando a minha mais velha menina começou a perguntar, eu também comecei a tentar me esquivar, sabe? Porque, 8 anos. E meu marido disse, ou tu vai falar, ou eu vou falar. Eu disse, não, eu tive que assumir minha posição de ginecologista em casa. Porque realmente, quando é com as da gente, não é tão simples, né? Então, a abordagem do livro foi bem legal e é o que eu costumo orientar. E se a mãe tem dificuldade, doutora, mas eu tenho muita vergonha, eu não vou nem conseguir ler o livro, leva na consulta. Eu já atendi meninas bem novas mesmo, de 8, 9, 10 anos, que não menstruaram ainda e que vieram justamente porque tem essa dúvida, como vieram ao mundo, como explicar para uma criança. Então, foi super legal. A gente abraça esses pacientes também. Agora sim, tem participação do nosso público, pode colocar. A Laurinha, minha filha vai completar 14 anos e ainda não menstruou. Devo me preocupar? Adorei essa pergunta. Por quê? A gente falou de puberdade precoce, né? Que é antes dos 8 anos. E a gente não falou da tardia. Até 14 anos, se ela tem os caracteres sexuais secundários desenvolvidos, ou seja, ela tem mama, ela tem pelinho, ela já tem um pouco de cheirinho no braço, já tem uma acnezinha. Então, tá tudo ok, pode esperar até os 16 anos. Qual a próxima? É normal quando a mama da menina cresce uma antes da outra? A doutora comentou no outro bloco, mas pode explicar de novo. Viu como é comum essa dúvida? É muito comum. O broto mamário pode se desenvolver sim, primeiro de um lado, depois do outro. Pode ter até um intervalo de 6 meses até 1 ano para um alcançar o outro e tá tudo certo. E é uma fase que a menina precisa de muito acolhimento, né? Porque você lembra, eu lembro quando a minha mãe comprou meu primeiro sutiã, gente. Foi demais, foi incrível. Tudo é um marco, né? E primeiro elas querem um sutiã que não marque nada, depois elas porque querem vergonha, que né, já que tenha alguém um perceba. bojo. Então tudo isso a gente vai acompanhando. E foi o que a gente falou, ter essa liberdade dentro de casa, tratar com naturalidade. Eu acho que isso já começa deixando elas mais à vontade para ir tirando as dúvidas com a mãe em casa. Tem uma menina de 12 anos, mas todos esses pontos colocados pela doutora começaram a surgir há aproximadamente 1 ano e meio. O broto mamário, no caso, mas os pelos nas regiões ainda não. Isso é bom? Está sendo bem lento essa evolução, não tem problema. Geralmente, a cada 1 ano muda alguma coisa de estágio. Tu pode não ter percebido, mas a mama deve ter mudado as características, deve ter aumentado um pouquinho. E isso, de forma lenta, significa que ela vai menstruar até uns 3 anos depois desse início da telarca, que é o início do broto mamário. Doutora, e como que a gente faz para amenizar na adolescente as comparações? Porque o desenvolvimento de cada menina é diferente. E, às vezes, ela fica ansiosa porque a mama ainda não cresceu e a amiga
já tem a mama. Como que a gente faz assim? Eu sempre falo para ela assim, olha a tua mãe, olha a mãe dela, de altura, por exemplo. Olha como é que é o pai e a mãe. O pai e a mãe não são tão altos. Você não pode se comparar com eles que têm os pais super altos, então você vai ser um pouco menor, né? Então eu sempre tento buscar a característica dos pais. Olha, a mãe dela é assim, a filha dela também talvez seja assim também. Você tem outras características, cada menina é de um jeito, então eu procuro buscar assim. Olha a outra fulaninha que é menos que você ainda, tem menos peito ainda. Então você vê, cada uma faz aniversário numa data, cada uma vai ter seus marcos. Então eu sempre costumo puxar comparações também, porque já que ela está vindo por esse lado da comparação, a gente busca outras referências, porque às vezes elas miram só em uma referência, né? Verdade. A Cleonice, minha filha entrou na puberdade precoce, nossa, aos 5 anos. Hoje ela está com 8 e toma injeção hormonal. Viu? A Cleonice fez super bem. Então, com 5 anos, ela percebeu que isso não era normal. Então, antes dos 8 anos, realmente isso não é o mais comum. Levou no pediatra, provavelmente, que encaminha ou para endócrino ou para ginecoendócrino para fazer esse acompanhamento, essa avaliação e realmente bloquear o eixo. A gente bloqueia essa evolução puberal com o objetivo final dessa estatura ir além, né? Atingir o seu potencial. Tem mais perguntas, produção? Ai, não, então eu vou fazer uma pergunta agora, eu vou levar para o meu lado, porque a gente só está falando de meninas, né, gente? Eu tenho só menino lá em casa. Você que tem menino, presta atenção. E os meninos, doutora, quando que começa? Então, assim, os que meninos, sinais? Então, sinais, aumento do testículo. É difícil para nós mães percebermos, né? Se a gente não eles tomar não deixam banho mais junto, a gente nem... se não deixa mais entrar no banheiro. Mas o primeiro sinal da puberdade dele é o aumento de volume de testículos. E aí é um pouquinho mais tarde, de 9 a 14. Das meninas de 8 a 13, o deles de 9 a 14 anos. E a conversa também. E conversa também, muita conversa, né? E perguntar, mano, tu notou diferença? Tu acha que teu saquinho tá maior? Eu sou bem assim, já vai com aquelas palavrinhas que eles entendam. Tem algum pelinho por aí? Me conta. Pra gente ir sondando, né? E eles veem que a gente tá atento e tá interessado também no assunto, né? Tem participação do nosso público. A Mônica. Minha filha ficou menstruada com 11 anos, mas não tem menstruação regular. Um mês vem, fica até 4 meses sem vir. É normal? Ai, adorei também essa pergunta, porque é muito comum no consultório isso. Nos 3 primeiros anos de menstruação, é super comum o ciclo ficar irregular. A gente precisa de um estímulo lá da cabeça, que manda no ovário, que manda no útero, e até essa engrenagem funcionar bem direitinho, pode demorar aí até 3 anos. Doutora, muito obrigada pela participação. Já acabou, foi demais. Bom, Foi Até ótimo. a próxima. Que bom, muito obrigada. Um beijo para todos. Um ótimo feriado. Obrigada, tchau, tchau. igualmente.